Bora fechar o vídeo para falar sobre o salário de Luiz Zubeldia, que ainda não foi anunciado de forma oficial pelo São Paulo, mas já tem um acordo desde a madrugada de quinta para sexta. Faltam pequenos detalhes burocráticos. Zubeldia é esperado nesse sábado em São Paulo para assinar o contrato e iniciar o trabalho. É bem verdade que ele não dirige o time no domingo contra o Atlético Goianiense. A ideia do São Paulo é que ele viaje com a delegação, assista ao jogo e comece a trabalhar na segunda-feira, de olho no confronto da próxima semana, meio de semana, contra o Barcelona de Guayaquil, fora de casa, em partida da Libertadores da América. Queria contar para vocês sobre o salário de Luiz Zubeldia no tricolor. Antes de gravar o vídeo, uma pessoa do São Paulo me contou que ele chega para ganhar o mesmo patamar financeiro de Hernan Crespo, ou seja, chega para ganhar algo na casa de R$ 1 milhão por mês. Bora contextualizar o que representa esse salário na comparação com os últimos treinadores do São Paulo. Carpini, demitido no início dessa semana, tinha direito a R$ 500 mil mensais, 400 mil em carteira, 100 mil reais em direitos de imagem. Seu antecessor, Dorival Júnior, ganhava R$ 1 milhão e 200 mil por mês. Dorival foi o técnico mais bem pago que já passou pelo São Paulo em todos os tempos. E ele chegou com esse salário alto porque vinha de um trabalho muito vencedor no Flamengo e era pretendido também pelo Corinthians. Antes do Dorival Júnior, o técnico era o Rogério Ceni, que ganhava R$ 800 mil por mês. Antes do Rogério Ceni, o Hernan Crespo, que veio da Argentina para ganhar R$ 1 milhão mensais. Ou seja, o tricolor volta a pagar R$ 1 milhão, assim como já havia feito com o último treinador argentino que havia sido contratado. Importante falar que para fechar com o São Paulo, o Zubeldia recusou nos últimos dias uma proposta do San Lorenzo da Argentina e sondagens da Arábia Saudita. A verdade é que o Zubeldia se frustrou, se decepcionou. Imaginou que errou ao recusar o São Paulo no início do ano. Nem dá para dizer que ele recusou o São Paulo, mas ele esnobou o tricolor quando o São Paulo lhe convidou para participar de uma videoconferência. Isso ficou batendo na cabeça dele. Puxa, eu tinha que ter ido para o São Paulo, tinha que ter ido para o São Paulo. Quando apareceu esse novo convite, o Zubeldia mudou radicalmente seu comportamento, fez a videoconferência, deixou uma boa impressão e acabou se acertando com o tricolor numa negociação das mais simples. Já contei para vocês que ele foi contratado pelo São Paulo depois de 6 outros técnicos estrangeiros terem dito não ao São Paulo. Bom, São Paulo tem um novo técnico, é o jovem Luiz Zubeldia, né, de 43 anos, acabou de fazer 43 anos. Técnico que já tem muita experiência, pouca idade e muita experiência. Ele começou muito jovem como treinador. Trabalhou no Lanús, trabalhou Racing, trabalhou em vários clubes pequenos e grandes da Argentina, trabalhou também no México, trabalhou no Almeria da Espanha e treinou a Liga de Quito, além do Barcelona de Guayaquil, tem uma carreira consolidada ali no Equador, né? Tava na LDU, aliás, a LDU que foi campeã da Sul-Americana em cima do Fortaleza de Juan Pablo Vojvoda. Era um time que jogava legal, Johan Julio, Guerreiro, Paulo Guerreiro, e um time que inclusive eliminou o São Paulo nos pênaltis jogando no Morumbi nessa mesma edição da Sul-Americana. Então, inclusive foi lá que chamou a atenção, né, da diretoria do São Paulo, o Luiz Zubeldia. Quando o Dorival Júnior vai para a seleção brasileira, o São Paulo entrevista uma série de treinadores, Pedro Martins de Portugal, o próprio Zubeldia e também o Carpini, só que aí acabou tendo a opção pelo Carpini. Carpini ficou 90 dias, cerca de 3 meses ali à frente do São Paulo, e aí o São Paulo, nesse meio tempo, né, nesse período em que o Carpini estava balançando no cargo, já quase que insustentável a situação dele para demissão, o São Paulo começou a acelerar a busca por treinadores. Isso desde segunda-feira, domingo à noite já estava marcando entrevistas, já estava conversando, já tinha intermediário ligando, aquela coisa toda, né? Apesar do Júlio Casares não admitir isso, né? O São Paulo sim estava na busca por treinador. O São Paulo conversou com Rui Vitória, conversou com Carlos Carvalhal, teve ali um contato com o Renato Paiva e também com o próprio Pedro Martins. Só que o Pedro Martins, ele acabou optando por ficar lá no clube atual dele, inclusive renovando o contrato por 2 temporadas. Rafa Benítez foi mais uma coisa distante, né, que inclusive o próprio São Paulo negou essa informação. Teve também a situação do Mourinho, né, mas aí, como a gente falou na live muito sobre isso ontem, a questão financeira pegou, mas o São Paulo, obviamente, foi um nome falado nos bastidores do clube, além de Domenech Torrent também, que é ex-auxiliar do Guardiola e que treinou o Flamengo, né? Então, treinou o Galatasaray também recentemente e está aí no mercado. A questão de buscar um treinador enquanto o Carpini estava
empregado, claro, obviamente é deselegante, né? É o que a gente vinha falando aqui, o Carpini estava se sentindo desrespeitado, né? E o Luiz Zubeldia era um treinador que tinha, assim, muito apreço pelo torcedor nas redes sociais, né? Os São Paulinos queriam muito o Zubeldia, havia uma ala, claro, evidente lá dentro do clube que também depositava muita esperança no Zubeldia, dizendo que apesar de jovem, um treinador que tem mais de 500 jogos na carreira, 521 jogos na carreira, com 43 anos, ou seja, é um treinador que tem muito jogo na carreira, tem números interessantes, tem conquistas, claro que o São Paulo é o maior clube que ele pega, né, nessa trajetória aí que ele tem como técnico. São Paulo é o gigante, sem dúvida, que ele pega agora, né, com todo respeito à Almeria, Liga de Quito, que tem pressão, tem torcida, é um clube chato, é um clube campeão de Libertadores, mas não se compara com a história do São Paulo. 6 vezes campeão brasileiro, 3 vezes campeão da Libertadores, 3 vezes campeão mundial, uma camisa muito pesada. E aí foi uma conversa que começou a se adiantar ontem de manhã, ainda quando o Carpini era treinador. Carpini é demitido ao meio-dia, pelo menos o anúncio é feito ao meio-dia, meio-dia 10 por aí. E aí à tarde as conversas começam a se intensificar com o Zubeldia. À noite já há um princípio de um acordo. Hoje pela manhã o negócio foi apalavrado e sacramentado. O que me contam é que não está assinado ainda, né, o contrato. É um contrato até o final de 2025. O Zubeldia deve chegar no próximo sábado, mais conhecido como amanhã, né? A gente está gravando esse vídeo na sexta-feira, para se apresentar ao São Paulo e começar a sua trajetória até o fim, pelo menos esse contrato de 2025. É um modelo de jogo um pouco diferente, né? Tava ouvindo o PVC falar que é bem distinto do Carpini, não tem aquela coisa de marcação-pressão, aquela coisa de marcação individual que o Crespo fazia muito, né? Quando tinha seus times e não foi diferente no São Paulo, mas é um jogo de velocidade, é um jogo de transição rápida. Claro que o Carpini é mais posse de bola, né? Mas é diferente. E aí vai ter que se adaptar conforme os jogos, as competições. O que joga a favor do Zubeldia é que ele tem no elenco das principais lideranças do time jogadores que falam o espanhol, né? Caleri, tem o Arboleda, o próprio Rafinha, um cara que fala bem espanhol, o Rafael, goleiro, também fala um pouco de espanhol, o Lucas Moura, enfim, as lideranças vão conseguir se comunicar com o jogador, e tem muito estrangeiro no São Paulo também, né? Então, é uma questão que o São Paulo aí anuncia, né, essa contratação, ou melhor dizendo, já está confirmada essa contratação, e agora resta ao torcedor agora esperar e ver qual vai ser aí a expectativa desse novo técnico aí, Luiz Zubeldia, atual campeão da Copa Sul-Americana. Eu esqueci de falar também do Rames Rodrigues, né? Também, claro, colombiano que vai ter essa comunicação aí mais tranquila com o novo treinador. Certo? Em alguns números, a trajetória do novo provável, ainda não anunciado oficialmente, técnico do São Paulo é o Luiz Zubeldia. Ele é argentino. Ele começou a carreira muito jovem, porque ele, por causa de lesão, a carreira de jogador foi abreviada. Ele já começou a engatar a carreira de treinador. Então ele tem 43 anos, já tem 400 jogos na carreira, com 186 vitórias, 102 empates e 112 derrotas. Na última temporada, pela LDU de Quito, do Equador, ele fez 46 jogos, com 25 vitórias, 15 empates e 6 derrotas. Ivan Drago, ele é argentino, como a gente falou, formação favorita 4-3-3, e no seu cartel de títulos tem uma Copa Sul-Americana e um campeonato equatoriano, ambos pela LDU. No início da carreira, ele treinou o Lanús da Argentina, depois o Barcelona de Guayaquil do Equador, que é o próximo adversário na quinta-feira da semana que vem do São Paulo pela Libertadores, deve ser o jogo de estreia do Zubeldia. Ele treinou também um gigante da Argentina, histórico, o Racing de Avellaneda, depois foi para a LDU, a primeira passagem. Santos Laguna do México, foi a Colômbia Independiente de Medellín. Na Espanha teve uma tentativa com o Alavés, depois o Cerro Porteño do Paraguai, o Lanús da Argentina e, por último, a LDU do Equador. Ele tem uma passagem, quer dizer, uma sequência de muitos clubes para uma carreira ainda curta, muito jovem, mas, como eu falei, tem o fato dele ter começado muito cedo. Conta um pouquinho, quando ele foi cogitado para substituir Dorival Júnior, ele tinha acabado de sair da LDU, e eu sei que você deu uma estudadinha na carreira desse jovem treinador. E aí, eu quero ouvir a sua opinião. Primeiro, qual que é o estilão do Zubeldia, de comando e de jogo?
e se você, Drago, achou a melhor opção para o São Paulo. Quando o Dorival saiu, o Zubeldia era um dos nomes cogitados, né? É que quando o São Paulo vai buscar informações e ele estava naquele processo de entrevistar os treinadores antes de realizar a escolha... Recrutamento e seleção. Exatamente. Que eu acho válido. É interessante você trocar ideia com vários profissionais e depois escolher aquele que mais se encaixa com aquilo que você precisa naquele momento, né? Então eu acho esse processo bacana. Não é a primeira vez que o São Paulo adota esse método, né? Para escolher o Crespo também, o São Paulo estudou o mercado e entendeu que naquele momento... Uma conversa, né? Hoje é permitido você olhar mesmo pela tela com quem está longe e tal, para conhecer, né? Não simplesmente já fazer a proposta pelo passado. Tem que ver se o santo bate e se a pessoa está afim com brilho nos olhos, né? Exato. E se ele conhece um pouquinho, né? Porque são cenários bem diferentes. Bom, enfim, naquele momento o São Paulo entendia que o Zubeldia poderia ser o nome, né? Uma alternativa. Só que quando o São Paulo buscou informações a respeito dele e entrou em contato com o empresário do treinador, naquele momento o São Paulo ouviu que ele não estava disposto a ouvir, né? E porque ele queria ficar um pouquinho fora do mercado, depois de dirigir a LDU, conquistando 2 títulos e tal. Então o Zubeldia foi descartado pelo Muricy Ramalho e depois veio a contratação do Thiago Carpini. Tem muita gente falando nesse momento que o Zubeldia é um Carpini que fala espanhol, por ser jovem também, mais uma aposta. O que significa isso? De fato é uma aposta, é mais uma aposta. Mas qual treinador no cenário nacional não é uma aposta? O Abel não chegou no Palmeiras sendo uma aposta também? Poxa, ou as pessoas, ou todos conheciam o Abel? Não, inclusive sendo alvo de chacota de muitos detratores, né? Ele vinha do PAOK. PAOK é um minúsculo perto do São Paulo. Exatamente. Do Palmeiras. O julgamento precipitado é sempre uma roubada, né? E então o São Paulo opta mais uma vez por um treinador jovem, porém que já tem uma certa experiência. São 16 anos de carreira, embora tenha apenas 42 anos. Então ele passou por situações diferentes, cenários diferentes e conseguiu adquirir uma experiência bacana. Agora conquistou 2 títulos que não são importantes, né? Não são expressivos, né? Campeão do Campeonato Equatoriano e também campeão da Copa Sul-Americana. Eu não desprezo a Copa Sul-Americana, mas ela não tem o tamanho da Libertadores, não tem o tamanho de uma Copa do Brasil para nós aqui, de um Campeonato Brasileiro, enfim. Então ele conquistou os 2 primeiros títulos recentemente. Como ele gosta de montar as suas equipes, não foge muito da ideia de jogo do Carpini, não foge muito. Com o Dorival, o São Paulo tinha paciência para trocar passes e chegar na meta adversária. O Carpini já prefere um jogo mais rápido, mais vertical. E o Zubeldia também. Uma defesa mais forte, muita pressão na saída de bola e um jogo mais vertical, mais rápido, explorando bastante os pontas. Pontas que precisam ser agudos, principalmente trabalhando no mano a mano. Então a gente vai ver muita bola invertida. Então o São Paulo começa a jogada pela esquerda, vem o lançamento para a direita, para que o ponta pegue no mano a mano o defensor adversário. Então é basicamente dessa forma que ele costuma montar as suas equipes. Drago, uma coisa... Daí já dá para entender que, por exemplo, crescerão de importância jogadores como Ferreirinha, como o Eric e o Lucas, de repente, talvez tenha que jogar numa das pontas. Sim, sim. E todos precisarão ser disciplinados taticamente. Muita gente vai ter que contribuir sem a bola. O que hoje é fundamental no futebol. Absolutamente fundamental, absolutamente fundamental. Quer dizer que o Rato, por exemplo, não vai poder jogar mais pelo lado direito porque ele prefere pontas? Não, ele pode adaptar o Rato como um ponta pelo lado direito. O Rato sabe fazer essa função, já fez diversas vezes e é um cara muito disciplinado taticamente. E é muito bom nessa inversão que você falou. Muito bom nessa inversão. O Rato vai ser bastante interessante, desde que esteja inteiro, né? Saudável para poder atuar. Nesse momento ele está entregue ao departamento médico. Agora, uma coisa, Maurício, é a gente observar a contratação de uma forma conceitual, ou seja, aquilo que ele pode oferecer do ponto de vista tático. Mas isso, para mim, não é o suficiente. O cenário no futebol brasileiro ele é bastante complicado, então ele vai precisar se adaptar à cidade de São Paulo, ao futebol brasileiro,
a cultura do São Paulo, a cultura da arquibancada. Porque jogar fora de casa é uma coisa, jogar no Morumbi é completamente diferente, a exigência é grande, o São Paulo precisa ser o protagonista do jogo, ele não pode ficar reagindo ao adversário, ele precisa tomar conta da situação. Ele vai precisar desenvolver uma ideia, escolher os melhores jogadores, repetir essa ideia, sabendo que ele vai ter que jogar quarta e domingo e não vai poder esticar a corda com muitos jogadores porque o DM já está cheio, senão ele vai estourar mais gente. Sendo que ele tem uma decisão atrás da outra. O São Paulo ainda não pontuou no Campeonato Brasileiro, é um campeonato muito difícil, você precisa pontuar. O São Paulo tem como principal objetivo a Libertadores, já perdeu o primeiro jogo contra o Tadieres, venceu o segundo e agora vai enfrentar um adversário que ele conhece, na casa dos caras, na altitude. Então, é um cenário desafiador para qualquer profissional.